O céu da noite estava tranquilo, mas algo não estava certo. Uma série de drones enigmáticos começou a aparecer nos céus, movendo-se com uma precisão incomum, formando padrões que desafiavam qualquer explicação lógica. Para a maioria das pessoas, aquilo era apenas um mistério, mas para Sarah e Richard, algo maior estava em jogo. Eles haviam sido alertados sobre a possível chegada desses drones, mas nada os preparou para a magnitude do que estava prestes a acontecer. No início, as autoridades tentaram minimizar os avistamentos, classificando-os como fenômenos meteorológicos ou falhas tecnológicas. Mas logo as imagens começaram a se espalhar pelas redes sociais e as discussões se intensificaram. Pessoas de todo o mundo estavam começando a ver as mesmas figuras misteriosas no céu. O medo começou a crescer. Alguns viam como uma ameaça iminente, enquanto outros, mais curiosos, acreditavam que os drones poderiam ser um sinal de algo maior. Sarah, uma pesquisadora de fenômenos não explicados, e Richard, seu parceiro de longa data, estavam em um laboratório improvisado em casa, analisando as imagens que chegavam. "Isso não é normal", disse Sarah, com um olhar atento para a tela do computador. "Esses drones não se comportam como qualquer tecnologia que conhecemos. Há algo mais por trás disso." Richard concordou, mas também sentia a tensão que pairava no ar. Eles tinham anos de experiência em estudar o desconhecido, mas algo nessa situação os fazia sentir que estavam diante de um mistério que transcendia qualquer explicação simples. Algo maior estava em movimento, algo que iria mudar a maneira como viam o mundo. Nos dias que se seguiram, os drones começaram a se comunicar, não com palavras, mas com padrões e símbolos, movendo-se de forma coordenada para formar mensagens enigmáticas. O que antes parecia um fenômeno isolado, logo se tornou uma revelação global. As pessoas começaram a se reunir, discutindo as possibilidades do que esses drones estavam tentando nos dizer. O medo estava se espalhando, mas também a curiosidade. Foi quando Sarah e Richard começaram a perceber que não estavam lidando com simples máquinas, mas com algo que parecia ser mais inteligente. As mensagens nos céus começaram a mudar. De repente, os drones estavam em formação, mostrando palavras e símbolos que mais pareciam uma linguagem codificada. "O que isso significa?" swingou Richard, enquanto tentava decifrar o padrão. "Estão nos enviando um aviso?" Sarah passou a noite inteira estudando as mensagens e aos poucos começou a entender o que estava acontecendo. Os drones estavam tentando se comunicar com a humanidade de uma maneira que não podíamos compreender completamente. Era um pedido para que abríssemos os olhos, para que começássemos a ver o mundo de uma maneira diferente. A cada nova mensagem, os drones pareciam revelar mais sobre si mesmos e sobre a verdadeira natureza do nosso mundo. Era como se houvesse uma grande revelação prestes a acontecer. Mas mesmo com todas as evidências, as autoridades continuavam a desacreditar a teoria de Sarah e Richard. Eles sabiam que estavam diante de algo muito maior, mas o mundo ainda não estava pronto para aceitar isso. No entanto, tudo mudou quando os drones começaram a liberar uma onda de energia. Um campo magnético que afetou as comunicações globais, causando um colapso temporário em várias redes de comunicação ao redor do mundo. As pessoas começaram a entrar em pânico. O que significava isso? Estavam nos atacando ou era apenas um aviso? Sarah sabia que algo muito importante estava prestes a acontecer. Ela e Richard passaram noites em claro tentando entender o que estava acontecendo, até que uma madrugada, finalmente, a mensagem foi clara. "A humanidade está à beira de uma nova era. O que vocês farão agora?" Sarah e Richard estavam estupefatos. Era como se os drones estivessem nos oferecendo uma escolha. Não mais um simples aviso, mas um convite para a evolução. A humanidade tinha agora uma oportunidade única de mudar sua trajetória. Os drones estavam nos pedindo para abraçar o novo, para evoluirmos além dos nossos medos e limitações. A notícia logo se espalhou.
Líderes mundiais começaram a convocar reuniões urgentes. Muitos estavam desesperados, enquanto outros estavam curiosos sobre o que os drones poderiam nos ensinar. Sarah e Richard estavam no epicentro dessa revolução, acompanhando cada passo dessa jornada com um misto de ansiedade e esperança. À medida que o tempo passava, as mensagens dos drones se tornavam mais claras e precisas. Eles estavam nos mostrando uma nova visão do mundo, uma visão onde não existia mais guerra, pobreza ou destruição. Uma visão onde a humanidade e o planeta viviam em harmonia, conectados de uma maneira que nunca havíamos imaginado. Mas, ao mesmo tempo, essa nova realidade também trazia desafios. A mudança seria difícil e nem todos estavam prontos para abraçar o desconhecido. A divisão começou a crescer. Havia os que estavam prontos para mudar, para seguir os ensinamentos dos drones e iniciar uma nova era. E havia os que resistiam, que viam nos drones uma ameaça, algo que desafiava tudo o que acreditavam. As discussões nas redes sociais eram acaloradas. Alguns chamavam os drones de salvadores, outros de invasores. O que estava em jogo agora não era apenas uma questão de tecnologia ou política, mas uma luta pelo futuro da humanidade. Então, uma noite, os drones emitiram sua última mensagem. A escolha é sua, mudar ou permanecer. O que escolherão? Sarah e Richard sabiam que o destino da Terra estava agora nas mãos de todos. Não mais uma pequena elite ou um grupo seleto, mas a humanidade inteira. O futuro não estava mais no controle de poucos, mas nas mãos de todos que estavam dispostos a abraçar o novo. A resposta, Sarah sabia, não seria fácil. A mudança seria difícil, mas essencial. A verdadeira revolução não aconteceria nas ruas ou nos governos, mas nas mentes e corações de cada ser humano. A verdadeira transformação viria do interior, do momento em que a humanidade decidisse, finalmente, abrir os olhos e aceitar que o que os drones estavam oferecendo não era uma ameaça, mas uma oportunidade única. E enquanto o mundo tomava sua decisão, Sarah e Richard se prepararam para o que estava por vir. Eles sabiam que não havia mais volta. A Terra estava pronta para evoluir e a jornada estava apenas começando.